Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 27 de fevereiro, agora em Londres, 10 horas e 38 minutos. No Brasil, 7h38 da manhã. Pessoal, a BTC aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente passou para a banda superior logo depois da virada da banda de VWAP semanal. Estressamos aqui a penúltima upper. Voltamos para o patamar da VWAP semanal. Até agora fizemos a mínima nesse retornozinho em 23.332, 23.332. Prestamos continência aqui para a própria VWAP semanal e já a gente vai rumar para o próprio patamar da VWAP semanal da semana passada, que está lá em 24.350. É para lá que a gente está indo. A VWAP semanal exerce uma natural força gravitacional sugando o preço, mas o principal é que no diário, a gente, depois daquele belo engolfamento de ontem, abriu um belíssimo candle comprador hoje, segunda-feira, 27 de fevereiro. Então, confirma essa figura triangular que está se desdobrando aqui numa grande onda 2. Então, no final da história, a nossa onda 1 trouxe a BTC lá daquele fundo de 15 mil e pouco para o topo de 25.250 e agora ela está perdendo amplitude movimentacional como numa cunha triangular para depois explodir numa onda 3. Então, a nossa onda 1, na verdade, foi o topo dessa figura triangular. A onda 2 está se revelando triangularizada. Se a gente não encostar na nuvem, o que não deve acontecer, já que o trânsito por cima desse setor mais espesso impõe aquela repulsa magnética, vai acabar levando a BTC para algo um pouco acima de 30 mil. É bem provável que a gente estresse aqui as uppers dessa acumulação aqui que foi desenhada entre maio de 22 e junho de 22, que é a nossa resistência mais impactante aqui no diário. Claramente a gente está num movimento acumulacional. Esse candle comprador, vou até despoluir aqui para vocês verem com mais clareza, esse candle comprador que está se revelando hoje encerra esse ímpeto vendedor brutal que vem arrastando a BTC aqui no diário, desde o pico do dia 21 de fevereiro, a gente desenhou 1, 2, 3, 4, foram 5 candles vendedores. Ontem rolou um belo engolfamento e agora a gente fica preso aqui no bico dessa figura triangular. Paulatinamente a gente vai perder amplitude movimentacional até em algum momento a gente explodir em direção a 30 mil. No intraday a BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bateu de novo na upper, voltou para VWAP, estressou a lower, agora está acumulando, já ela vai voltar a estressar a VWAP, que está lá em 23.480, agora a cotação 23.382. No copy trading, boa parte dos sinais, só tem 2 sinais abertos que estão no lucro, que eu vou deixar para a gente fechar quando a gente bater no patamar da VWAP semanal, na virada. Mas já fecharam mais de 7 sinais no copy trading no gain, e na sala de sinais, todos os sinais ontem fecharam com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o G20, sob a presidência temporária da Índia, quer promover uma estabilidade regulatória para a criptografia de forma equânime e homogênea entre os integrantes do G20. O ministro das Finanças indiano pediu um esforço coordenado para construir, entender e regulamentar as implicações macrofinanceiras decorrentes do surgimento da tecnologia blockchain e da criptografia. É o novo normal, e advogados de corporações criptográficas acusam Gary Gensler, o chefe da SEC, da CVM norte-americana, de transferir o ônus de prova de que um determinado token ou ativo criptográfico não seria um security, não seria um valor mobiliário, numa atitude absolutamente ilegal. Para esses advogados, reunidos agora como uma espécie de associação dos representantes jurídicos das corporações criptográficas, eles estão dizendo que a SEC, a CVM norte-americana, transferiu o ônus de provar que um determinado ativo criptográfico não seria valor mobiliário para a própria corporação responsável pela emissão desse ativo, o que é absolutamente ilegal. Quem tem que provar que algo é ou não um security, um valor mobiliário, é a SEC, a CVM norte-americana. E essa transferência do ônus da prova é bizarra, ilegal e vai acabar nos tribunais. O FMI afirmou que prefere regulamentar as criptos do que bani-las. E na seara geopolítica e finanças internacionais,
Um diretor da CIA afirma que a China pondera sim entregar armas letais à Rússia. Se a China, num contraponto ao Ocidente, começar a fornecer insumos militares para a Rússia, o centro gravitacional desse conflito vai se alterar fortemente. Isso aqui sim tem o condão de escalar essa guerra russo-ucraniana para um patamar nuclear. E a Ucrânia agora recebe apoio dos sauditas num acordo de ajuda de 400 milhões de dólares. O fato, gente, é que a Arábia Saudita está fazendo um grande papelão nessa guerra. Ela está jogando dos dois lados. Esse acordo de 400 milhões vem logo após a denúncia e a acusação pelos Estados Unidos de que a Arábia Saudita estaria se aliando à Rússia. É sabido e ressabido que o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, é amigo pessoal do Vladimir Putin. Os dois se encontram no mínimo 3 vezes por ano. E agora, num movimento que é para inglês ver, por assim dizer, eles agora ajudam a Ucrânia em 400 milhões de dólares. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora, há poucas horas atrás, ataques mortais da artilharia russa relatados no leste e no sul da Ucrânia. Autoridades disseram que pelo menos 5 civis foram mortos, enquanto Vladimir Putin repete a afirmação de que a guerra é parte de um esforço liderado pelos Estados Unidos para destruir a Rússia. O discurso do Putin, na verdade, agora coloca o mapa geopolítico liderado pelos norte-americanos como o principal mote da sua guerra. Enfim, o mundo está pirado, está vivendo não um barril de pólvora, né? Uma possível hecatombe nuclear. A BTC aqui no 4 Horas voltou para prestar continência para a própria VWAP semanal, mas no diário a gente abriu um belo quê do comprador que respeitou a mediana do canal de Keltner e agora deve forçar e estressar a aresta superior dessa cunha triangular, que está lá no patamar da VWAP da semana passada, em 24.400. Aqui é a prova dos 9. Se romper, vai ter que romper 25.250 e aí só para no patamar de 30 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.